Oi, pessoal, vamos dar continuidade então. Agora conversando um pouquinho sobre medicação sistêmica. Existem bastante dúvidas, e até a gente já fez algumas considerações quando discutimos as urgências em endodontia, ou quem ainda não assistiu, que vai assistir ainda a aula de urgências, a gente já fez algumas considerações com relação à medicação sistêmica, mas tem algumas coisas bastante interessantes para a gente entender, discutir, observar. Na verdade, se a gente for pegar quais são todos os medicamentos utilizados dentro do tratamento endodôntico, quando indicados, ou analgésicos ou anti-inflamatórios, dependendo da situação, a questão dos antibióticos e alguns tranquilizantes também podem ser aplicados, principalmente hoje em dia, com os grandes problemas que a gente tem, com os grandes problemas da vida moderna, que eu acabo falando, que levam à necessidade, às vezes, da gente fazer um controle, tranquilizar um pouquinho mais o paciente antes da gente fazer o nosso tratamento. Então, cabe ao profissional, evidentemente, conhecer a medicação, a droga, o mecanismo de ação e também e principalmente seus efeitos indesejáveis. Não vamos discutir aqui a questão dos anestésicos, que também não deixam de ser uma droga, para controle da dor, mas e vamos discutir isso daí num momento mais adequado. Então, se a gente perceber isso no mundo todo, o que os endodontistas utilizam, quem faz endodontia mais utiliza como medicação sistêmica, e como que é essa preferência entre todos nós. E evidentemente que a grande maioria, você vai pegar isso na literatura, se a gente fizer rapidamente, entre vocês, o que vocês usam como medicação e em que situações? A grande maioria, dependendo da condição patológica que esse paciente se apresenta, ela, por exemplo, aqui a gente vê nesse trabalho, se for em pulpite reversível ou periodontite aguda, a grande maioria fica lá no anti-inflamatório. Quando já tem um abscesso, além do anti-inflamatório, também que está sempre presente, pode haver uma utilização de antibióticos. Aqui também tem uma associação com alguns analgésicos, principalmente os analgésicos chamados opiáceos. O que a gente tem que entender é o seguinte: existem várias situações em que a gente pode lançar mão. A gente só não pode lançar mão em todas, e nem deve. Se com relação ao analgésico anti-inflamatório, em que situação eu uso uma ou outra, ou as duas? Ou não utilizar as duas? Ou senão, com relação ao antibiótico, poxa, tem tanta situação que a gente não precisa utilizar antibiótico. Ah, mas eu quero ficar tranquila para não ter problema nenhum. Isso pode não te trazer a tranquilidade que você espera se você administrar um antibiótico sem uma indicação adequada, A gente sabe que tem casos de inflamação e casos de infecção. Podemos colocar assim, são essas condições melhores, para a gente poder observar. Evidentemente, nós precisamos entender que tem todo, e não vamos até nos aprofundar muito, nós vamos ser muito técnico nessa aula. Se você tem e conhece os mediadores químicos da inflamação, principalmente como que o nosso medicamento pode agir sobre essa liberação de mediadores, evidentemente que a gente vai entender melhor o que administrar para esse nosso paciente. Então, quando a gente tem um processo inflamatório, eu tenho que me preocupar com esses mediadores, fazer um bloqueio disso tudo, e principalmente visando o processo de analgesia. A gente sabe que as prostaglandinas são talvez as maiores responsáveis por esse aumento de sensibilidade de terminação nervosa livre, então despolariza a membrana dessas terminações, e você tem uma excitabilidade maior dessas fibras, dessas terminações, e aí você tem o surgimento da dor num processo que pode continuar ou não, dependendo do que você utilizar. Esse processo também de liberação de enzimas que são liberadoras de ácido araquidônico, também tem essa complementação de conhecimento sobre a ação das prostaglandinas. Então, dependendo do tipo de prostaglandina, ela vai ter ação sobre COX-1 ou COX-2, que vai ser gerida
por uma dessas situações. E evidentemente os anti-inflamatórios que a gente vai utilizar, ou eles vão, né, ter uma ação sobre COX-1, que muitas vezes dá um comprometimento gastrointestinal um pouco maior, né? Mas principalmente sobre COX-2 é aquele que vai ter uma ação melhor para a gente, porque nos nossos casos nós temos inflamação, nós temos dor. Em alguns casos de abscesso pode até ser constituinte de formação de um estado febril e assim por diante. Então, dentro desse primeiro processo, vamos conhecer um pouquinho sobre os analgésicos anti-inflamatórios que a gente pode utilizar. Na endodontia, evidentemente que os quadros de urgência, que são aqueles que exigem a medicação, é possível utilizar em pulpites sintomáticas, nas periodontites também sintomáticas, ou chamadas de agudas também, e nos abscessos apicais agudos. Tá? Todos esses você pode entrar com analgésico. Né? E aí você tem os opiáceos e os não opiáceos, né? Ou os narcóticos e não narcóticos. Os não narcóticos são aqueles analgésicos de ação periféricas e geralmente é onde a gente tem que controlar menos a dor. Agora, evidentemente, quando você tem uma dor maior, que descontrola o paciente, toda a ação do paciente, você tem que entrar com um analgésico de ação central, né? Quando você tem essa dor mais intensa, e você precisa de um cuidado maior na hora de prescrever esses medicamentos. De uma maneira geral, falando dos não narcóticos, evidentemente, se você tem os ácidos salicílicos e o paracetamol como os de uso mais comum na odontologia como um todo, né? E aqui eu vou passando, sempre tem nome genérico, algumas marcas comerciais e uma posologia que pode ser indicada principalmente nessas situações que a gente já identificou, que são as situações de urgência em endodontia, ou seja, sempre entrar com analgésico. Vai depender de você utilizar um não narcótico, né, na situação mais comum, que você tem um controle maior da dor, ou os opiáceos na situação de dor muito intensa. Nessas situações, então, os salicilatos também, e sempre a gente fala enquanto durar a sintomatologia, mas desde que não passe isso serve tanto para anti-inflamatório como para analgésico, desde que isso não ultrapasse 3 dias, senão a gente tem que ter uma ação local para ver o que está acontecendo aí, ou trocar o medicamento. A gente vai ter que ter uma observação um pouco mais precisa nessas situações depois de 3 dias. Precisa só tomar cuidado em interação medicamentosa. Às vezes você associar um salicilato com um anti-inflamatório, mesmo os não esteroidais, você pode potencializar essa ação tóxica, principalmente e gerar alterações estomacais, né? E evidentemente também isso pode gerar um aumento se for administrado e o paciente continuar tomando alguma coisa alcoólica, né? O paracetamol, né, o Tilenol, chamado Tilenol, também a mesma coisa. Normalmente a gente consegue controlar com 500 miligramas. A gente vai ter uma série de marcas comerciais, tá? A gente vai citar algumas e, evidentemente, se tiverem dúvidas sobre outras, é só colocar ali nas nossas discussões, chat, WhatsApp, falar, pô, eu uso tal medicamento, eu posso utilizar? Ou por que não posso utilizar? Ou com o que eu não posso interagir? Tudo isso. A ideia de paracetamol para crianças, de preferência em gotas. Tomar cuidado, ainda é o de escolha para pacientes gestantes, mas tenta diminuir ao máximo o tempo, né, de tomada. Um medicamento que talvez associe o paracetamol, a gente até considera aí já uma medicação narcótica, né, mas analgésico, mas que tem bastante efeito, bastante legal pra gente, é o chamado Revanche, né? Até ele só pode ser vendido e vai ter retenção de receita, então a gente tem que saber disso, tem que fazer uma receita com cópia, porque ele tem a ação do tramadol, né, que também é encontrado no tramal, né, que é considerado pra gente uma ação analgésica um pouco mais ampla, mais de ação, vamos dizer, quase central. Mas é um medicamento bastante interessante para todos os casos que você vai administrar analgésico. Você administrar o Revanche, um comprimido cada 12 horas, se for possível,
enquanto durar a sintomatologia, máximo 5 dias de revanche, né? Até a gente pode estender um pouquinho isso daí. Mas fique atento, passou de 3 dias, está tendo que tomar revanche, alguma coisa, alguma ação local a gente vai ter que identificar. Além disso, nós temos os analgésicos comuns, né? O revanche só estava ali porque você tem o paracetamol associado, mas uma concentração, uma dosagem mais baixa até do que alguns outros que são 500 miligramas, 750 miligramas. E você tem os analgésicos mais comuns também. Então, situações comuns, analgésicos mais comuns, sem problema nenhum. Não tem diferença se você vai dar Novalgina, Neosaldina, Comel, Dorona, não importa. Não importa, né? Eles têm a mesma ação. A mesma ação. Então, com relação aos analgésicos, eu falaria para vocês, os de uso comum. Você tem até alguns anti-inflamatórios com ação analgésica que podem ser interessantes, né, para administrar. Vamos ver agora os anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios, evidentemente, eles vão permitir um controle do processo inflamatório de uma maneira mais efetiva. E alguns deles têm propriedades analgésicas. Isso pode ser interessante para a gente. Então, ainda não vou te dar a opção de qual analgésico utilizar. Eu ficaria nos casos mais intensos, pulpite aguda, né, pulpite reversível sintomática ou abscesso agudo, entrar com revanche. Seria uma boa opção. E não vou dar outra opção das situações comuns, a não ser que você tenha um caso que não seja até uma situação grave endodôntica, vamos dizer assim. Você tem uma pulpite reversível, que a situação dói um pouquinho, está ficando ali uns 30 segundos, mas depois passa, só vou sentir no dia seguinte. Aí tudo bem, você pode usar um analgésico comum. Mas ainda tem a opção de você usar analgésicos anti-inflamatórios com ação analgésica. Você tem 3 tipos, vamos dizer assim, de anti-inflamatórios: os esteroidais, que evidentemente pode provocar mais efeito colateral; os enzimáticos, que ainda o mecanismo de ação não é totalmente definido, mas deixaria ele para umas situações só de abscessos agudos. E os mais utilizados são esses não esteroidais e não enzimáticos, são os mais utilizados mesmo nesses casos de inflamação e dor. E evidentemente que esses não esteroidais, eles reduzem, né, principalmente a ação vasodilatadora que a liberação de alguns mediadores químicos acaba promovendo. Isso vai implicar evidentemente menor vasodilatação, menos edema, e vai diminuindo o número de células inflamatórias, mas não no primeiro momento. O acúmulo local das células inflamatórias não é reduzida como um todo. Evidentemente, né, se a gente for falar nos não enzimáticos e não esteroidais, os mais comuns são os ibuprofenos, diclofenacos, os piroxicans. Podem ter como efeitos colaterais irritação de mucosa gástrica, mas isso é mais numa tomada frequente, né? Não no nosso caso, que eu estou falando para vocês utilizarem 3 a 5 dias no máximo, né? Só haveria contraindicação se já houver um comprometimento desse paciente com úlcera, ou tem hipersensibilidade a alguns tipos de medicamento, asma, assim por diante, mas nada que uma conversa com o médico, dependendo da condição sistêmica dele, a gente possa tirar essas dúvidas de uma maneira mais efetiva. Os de uso mais comum, evidentemente, a gente fala que a ação dele tem que ocorrer mesmo em 48, 72 horas no máximo. Se persistir, alguma coisa ainda está persistindo nesse endodonto. E geralmente são os casos em que a persistência de dor, você já tem um processo de infecção identificado e vai ter que tratar localmente, né, medicar melhor localmente e muitas vezes complementar por via sistêmica. Então, existem alguns que têm ação analgésica. O nosso de escolha, né, como esse anti-inflamatório com ação analgésica, até mais conhecido como analgésico, é o Toragesic,
né? É o Toragesic, que é o trometamol cetorolaco, que é um agente analgésico potente, né? Ou seja, tem uma ação analgésica potente. Ele não é opiáceo, mas ele é bastante interessante, até porque ele é sublingual, né? Então você pode tomar dois de uma vez e tomar isso mais uma tomada, ou tomar um só, já, dependendo da condição que você tiver de controle dessa dor. Então ele inibe o sistema enzimático, né, na ciclooxigenase, e consequentemente ele vai sintetizar, vai ter uma inibição da síntese de prostaglandina. Contraindicação, depois até vocês parem aqui o vídeo, leiam com cuidado, mas também é mais naquelas situações que a gente já sabe, que tem algum problema gástrico, algum problema, que o paciente já está tomando anticoagulante, ou a gente fala contraindicar mesmo, né, só em situações de que você vai fazer alguma cirurgia antes. Então, e até eu falei num outro vídeo de você, para quando for atender uma situação de urgência, entrar com anti-inflamatório antes, né? De alguma maneira, não sendo procedimento cirúrgico grande, a gente pode entrar na endodontia com Toragesic sublingual, ali antes do procedimento, sem problema nenhum. Começa a fazer a ação depois de 15, 20 minutos, né, sem problema nenhum. Então, se eu for falar nos analgésicos, isso com ação anti-inflamatória, ou mesmo dos anti-inflamatórios, eu ficaria aqui, né, com esse. Ou nas situações mais simples, nada que a gente possa entrar com ibuprofeno, por exemplo, né? Então a gente tem vários ibuprofenos aí, bastante interessante, bastante toleráveis, por serem na forma de cápsula gelatinosa, né? Então nós temos ali da linha do Advil, talvez alguma substância bem interessante para a gente utilizar. Já os casos de antibióticos, né? Os casos de antibióticos, evidentemente que a gente vai utilizar em algumas situações de abscesso dental-alveolar agudo, ou como uso profilático, né, que também tem outras situações de uso com profilaxia antibiótica, em pacientes diabético não controlado, imunodeprimido, ou na prevenção da endocardite bacteriana. A gente vai falar isso um pouquinho mais adiante. Esse abscesso dental-alveolar agudo, desde que esteja instalado e exija, talvez é a única situação que exija, a não ser a profilática, para que o uso de antibióticos, principalmente nas situações que você tem um edema exagerado, tem um envolvimento sistêmico com febre, mal-estar, linfadenopatia, o paciente está debilitado, ou se você não tentou uma drenagem e não conseguiu drenar, ou a drenagem não cessa, quem vai resolver isso é o antibiótico. Ou senão você não tem o controle do paciente. Você sabe que seu paciente vai voltar daqui 2 dias, né? Conseguiu uma drenagem, limpei bem o canal, não drenou mais, diminuiu o edema, você conseguiu colocar uma medicação intracanal, não precisa de antibiótico. Agora, se eu não tenho controle nada disso, de que o paciente, você vai deixar o dente aberto, o paciente não vai voltar, né? Ou na tua clínica é só urgência, aí entra com antibiótico para dar um controle, e sempre faz a sugestão para o paciente buscar o tratamento o mais rápido possível. A ideia é que sempre a gente, dentro dos grupos genéricos, né, que estão colocados aí, a gente tem uma opção para as penicilinas, né? Talvez a gente vai conversar um pouquinho mais adiante, mas as nossas infecções endodônticas, elas são resolvidas por penicilinas, na grande maioria das situações. Então, sempre cabe entrar com uma amoxicilina, ela é a nossa medicação de escolha, 500 miligramas de 8 em 8, 5 a 7 dias, ou entrar com o amoxil BD, amoxicilina BD, 875 miligramas, aí já de 12 em 12 horas, né? Ela é excepcionalmente efetiva sobre a maioria das cepas, né, que tem nas infecções endodônticas. Nas infecções mais severas, eu colocaria como opção ou amoxil e flagil, amoxil e metronidazol, né? Amoxil 500 mg, flagil 250 mg, sem problema nenhum. Aí
pensando ali também em torno de 5 dias. Se você vê que já tem um resultado muito efetivo, pode até depois de 3 dias dar uma reavaliada para ver se continua a tomada ou não. Ou também, como opção, você associar, ao invés do amoxil, ter o amoxil associado ao ácido clavulônico, que é o clavulin. E esse clavulin, evidentemente, também um comprimido de 8 em 8 horas, em torno de 5 dias, sem problema nenhum. Há uma tendência hoje em dia, mas a gente precisa estudar um pouquinho mais, de que a tomada nessas dosagens seja diminuída até em número de dias. A gente ficar em torno de 3 dias, mas precisamos conversar isso com um tempo um pouco maior. Mas essas são as opções. Essas são as opções, e isso sempre embasado naquela condição de você ter a administração desses antibióticos ou não. No caso de profilaxia antibiótica, sempre 2 gramas 1 hora antes do procedimento. Tá? Mas eu vou ter que fazer o canal em 10 sessões. 10 sessões, 10 dias tomando 2 gramas. Geralmente são 4 comprimidos de 500 miligramas 1 hora antes do procedimento. Né? Existe aqui, depois também vocês parem o vídeo, observem bem quais são as condições cardíacas que você vai ter que fazer a profilaxia ou não. Então tem condições que são de baixo risco, que a gente tem aqui na coluna da direita, então a profilaxia nem é recomendada. Né? Tem gente que fala assim, poxa, mas eu estou em dúvida. Está em dúvida, faz a profilaxia. Tá? Isso é muito melhor. Então depois vocês vejam essas situações. Tudo isso foi foi publicado na revista da PCD, né, pela nossa colega Denise Pontes. De uma maneira geral, então, ainda a gente escolhe a penicilina naqueles que não são alérgicos, evidentemente. Né? A gente até fala que talvez se o paciente tomasse uma benzetacil, ele teria um espectro interessante para trabalhar dentro das infecções endodônticas. O problema é que ele fornece um nível sérico um pouco mais baixo. Mesmo o penvioral, que isso ainda até tem uma foto bem antiga dele aqui, porque ele é muito antigo, né? O ideal para as infecções endodônticas ele também já serviria. Tá? O que acontece é que cada vez vai passando o tempo, você vai tendo micro-organismos mais resistentes. Ou eles vão se tratando ali numa situação de comensalismo que vão ficando mais difíceis de serem debelados. E aí você começa a utilizar um espectro maior de ação, né, para tentar entender. Nós estamos agora indo para a fase do amoxil com ácido clavulônico, né, ou da azitromicina. Né, estamos muito mais nessa situação do que para pré-vioral, mas talvez ele teria um efeito interessante. O nosso de escolha ainda é o amoxil, amoxicilina, né, como a gente já falou, sempre a primeira opção, infecções leves a moderadas. Se for um pouco maior, um pouco mais severa, associar com ácido clavulônico ou senão com metronidazol. Você tem o amoxil PT, que a gente já disse também, só é interessante para diminuir a tomada, né, ao invés de 8 em 8 horas ou de 500 miligramas, aqui de 12 em 12 horas. E o nosso clavulin, 500 miligramas também, de 8 em 8 horas, 5 dias seria interessante. E às vezes até associar ou amoxil ou o próprio clavulin com metronidazol nas infecções mais severas. Você tem ainda como outras opções também ampicilina, né? A única coisa é que talvez ele seja um pouco menos absorvido, vai dificultar se tiver muito alimento, ou quando você toma, tinha paciente tomando clindamicina e começa a tomar a ampicilina, você pode ter perda do efeito de ambos, isso é considerado também, além da ação anovulatória de todo antibiótico. O antibacteriano, que a gente pode falar, né, o antibiótico ao qual vai ser associado, seja o ácido clavulônico, né, o clavulin ou o amoxil, que é o nosso de preferência, é associá-lo ao metronidazol, ou flagyl 250 ou 400 miligramas, 250 tranquilo, né? Ele tem sido cada vez mais utilizado. Precisa só lembrar o paciente, né, que está utilizando metronidazol para não utilizar bebida alcoólica, né? Você pode ter efeitos bem graves nesse tipo de associação.
Existe alguns outros antibióticos também interessantes, como a eritromicina, né, que pode ser utilizado aí em algumas situações. Evidentemente que ele tem uma ação antagonista à penicilina, então claro que não dá para interagir os dois. Em pacientes alérgicos à penicilina, ele pode ser a primeira opção, mas é o que eu falo, era uma coisa que já é cientificamente estudada, mas nós estamos passando para outra fase. Talvez ele não, a gente tenha que usar um com um espectro de ação um pouquinho maior, ou a roxitromicina, né, ou a própria azitromicina, né, que também tem, como é um macrolídeo, ele não tem nada a ver com penicilina. Você pode administrar a azitromicina, principalmente o Zitromax, né, que tem uma ação bastante interessante aí. Né? Alguns outros antibióticos também, como as clindas, as lincomicinas, mas para a gente não precisa chegar até aí. Né? Vamos ficar nesse que a gente falou até agora para ser bem prático, bem técnico. E evidentemente alguns tranquilizantes, né? A gente pode, evidentemente tem muita gente chamando no consultório um anestesista, por exemplo, a dar uma anestesia ali, né, na veia e ficar ali controlando o paciente enquanto faz o procedimento, naqueles que são extremamente suscetíveis a se estressarem ou ficarem angustiados dentro do tratamento. A função de todos os tranquilizantes como um todo, né, em outra situação, é você reduzir o estresse mesmo, né, a ansiedade, ou mesmo o medo de dentista. Na odontologia, até em função de você ter efeitos colaterais bem reduzidos, o principal são sonolências, um outro acaba falando um pouco mais, né, do que tem um efeito um pouco diferente, mas a grande maioria só tem efeito de sonolência, e a gente acaba usando muito os derivados benzodiazepínicos. Tem algumas contraindicações, são importantes a gente discutir com relação aos tranquilizantes, a questão das gestantes, em alguns momentos, portadores de glaucoma, miastenia grave, mesmo as crianças é melhor fazer anestesia geral se ela tiver um comprometimento físico ou mental grave, ou mesmo conhecidamente usuários de drogas que deprimem, né, o sistema nervoso central, ou alcoólatras definidos, né, e a prescrição aí você tem que ter uma prescrição de cor azul, né, do seu receituário, que vai ficar retido na farmácia, ou às vezes até o comum, dependendo da medicação. Normalmente a gente administra o mesmo, ou diazepam ou lorazepam, um comprimido, né, um comprimido ali um pouquinho antes do procedimento, né, às vezes 1 hora antes do procedimento. Sempre pede o paciente ir acompanhado à consulta, né, porque depois pode ser que esse efeito persista um pouco mais, ele sai sonolento da sala ainda demora um pouquinho para retornar. E mesmo para crianças são situações extremamente pontuais que vão exigir isso, né? E você vai dar uma dosagem bem baixa, né, dessas medicações. Claro que aqui a gente falou de uma maneira bem simples, né, de todos os medicamentos, e aqueles que são mais efetivos, sempre embasado na ciência, sobre aquilo que a gente pode utilizar e deve utilizar na endodontia. Algumas outras condições a gente pode discutir dentro dos nossos grupos, né, de discussão, algumas outras medicações, e se for surgindo alguma coisa interessante, nova, a gente está aqui à disposição para poder repassar para vocês. Então fica um grande abraço e vamos em frente. Tchau, tchau.